Altas temperaturas no planeta. O mês de maio registrou um recorde em relação a todos os outros no mundo. Um aumento da temperatura global. É o maio mais quente da história da humanidade. Olha a gravidade disso. O mês de maio mais quente da história da humanidade foi o de 2024. Pelo menos a partir do período em que se começou a medir as temperaturas, né? Eu vou trazer mais detalhes a respeito desse assunto na companhia do Werton Costa, que é climatologista, já está aqui para falar com a gente a respeito dessas conclusões da ciência. Tudo bem, Werton? Bom dia, meu Seja muito bem-vindo aqui ao nosso Jornal do Piauí. Bom, Werton, eu falei que é a partir das medições, porque obviamente que é possível que na pré-história a gente tenha tido temperaturas maiores. Porém, o que se registrou no mês de maio no planeta foi um negócio absurdo. E os gráficos apontam isso, né, Werton? Exatamente, né? A gente tem que considerar que nós estamos lidando com o chamado contexto pós-industrial. Então, são quando as sociedades evoluíram nas suas tecnologias, nas suas cidades. Então, desde que os termômetros passaram a atuar em sintonia em todo o mundo, medindo essas temperaturas, gerando uma estatística, nós temos um crescimento exponencial, ou seja, um grande crescimento de temperatura. E não precisa, né, Joel, ser doutor para verificar isso. Nós mesmos no Brasil e principalmente no Nordeste, a gente tem verificado esse crescimento de temperatura. E na Europa, esse crescimento tem sido muito mais relevante, que nós estamos falando de um continente que tem estações bem definidas, que tem um inverno frio e seco. E o Copérnicos, naturalmente, demonstrou uma escalada gritante de elevação da temperatura no Velho Mundo, que, como eu já mencionei em outras entrevistas aqui na Cidade Verde, o velho continente ele tem uma tendência maior a ganhar temperatura em face da presença mais expressiva das terras, em face que a América do Sul, a África, que afunilam, tem uma presença mais expressiva de águas que equilibra um pouco. Embora a gente saiba que nós estamos o quê? Mais suscetíveis a desastres hidrológicos, meteorológicos e climáticos. A variação diminui um pouco porque a água amortece essa variação absoluta. Exatamente, é o velho calor específico. Agora, vamos aqui para a tela para a gente mostrar o resultado desse trabalho. Foi feita uma medição de temperatura no globo e mostrou esse incremento, né, esse aumento no período pós-industrial, como está deixando claro aí o Werton. Werton, aqui é uma variação ano a ano, é isso? Isso, a gente observa. E o estudo foi feito por que entidade? Qual a importância dela dentro do cenário global? Veja bem, esse é um dos estudos mais credenciados, mais sérios já produzidos sobre questão climática no mundo. A gente tem a União Europeia, o SMWF, que é o modelo climático europeu, e aí o Copérnicos, ou o Copérnicos, como alguns pronunciam, que é este observatório que faz esse balanço. Todos os anos ele é publicado, e agora nós temos o quê? Observe, 1950, imediato, pós-guerra, o boom industrial da década de 70, né, a evolução das tecnologias, 1990, 2010, chegando aqui nessa etapa do século XXI, em que a gente pode observar, né, Joel, olha, da década de 90 para cá, o crescimento ele foi realmente muito relevante. O que o Werton está dizendo é que da década de 90 para cá, a rampa de subida é muito maior do que de 90 para trás, ou de 1950, do pós-guerra até 1990. A subida de temperatura no globo ela era muito mais branda. Aqui ela se acelera e dispara no mês de maio. Isso, e a gente tem que convir que, na verdade, a gente tem uma socialização dos ganhos do progresso. A gente tem, por exemplo, que chega na África, chega na América Latina, chega na Ásia, uma série de estruturas tecnológicas, e aí a gente tem que apontar para os hidrocarbonetos, para a sociedade do carbono, do petróleo, do diesel, carvão, gás. Então, esse incremento de energias tradicionais, ele avança pelo mundo, e o Copérnicos, ele consegue mensurar na atmosfera a variação desses gases estufa e a repercussão da temperatura. Porque o que nós temos mesmo, Jorge, é que a energia que entra ela é a mesma, o Sol não mudou. O Sol não está mais quente. O Sol não está mais quente, apenas a capacidade do nosso planeta de processar essa energia é que está permitindo um acúmulo maior de temperatura. Tá, mas eu vou provocar você com uma pergunta que pode ser importante nesse momento. Apesar dessa rampa ser tão grande, né? Estamos falando de um aumento visual aqui muito grande no gráfico. Nós estamos falando apenas de uma variação de 0 para um aumento apenas de 1 grau e 63, como é que chama? Centígrados? Exatamente, de graus Celsius, exatamente. De graus Celsius, 1,6 graus Celsius. Isso não é pouco demais na percepção humana para provocar estragos tão grandes?
Excelente pergunta. Na verdade, nós estamos lidando com valores médios. Imagine, por exemplo, que lá na Europa, no Ártico, na região da Groenlândia, na região da Letônia, ou mesmo na Sibéria russa, essa temperatura, ela extrapolou em muito 1,5 grau. Pode ter chegado a 3, a 4, a 5 graus de diferença. Então, nós estamos falando de valores médios e isso tem um efeito extraordinário. Por quê? Porque essa energia que nós recebemos, que é uma energia que é vida, que favorece a agricultura, o ciclo de chuvas, ela precisa se transformar. Existe um princípio físico que todo mundo estudou lá na educação básica, chamado termodinâmica. O calor vai se transformar em vento, em chuva, em nevasca, em seca. Então, quando a gente tem um incremento, por menor que seja, Joelson, a gente tem uma mudança brutal nas condições atmosféricas e nas condições oceânicas. Cada meio grau tem um impacto... Tem um impacto relevante. A chamada teoria do caos. Então, o bater de asas de uma borboleta no Pacífico provoca um furacão na América. Então, veja só a brincadeira. Quando você tem meio grau apenas, a Terra ela vai ter que se readequar a essa nova condição, gerando ecos ou perturbações que vão se manifestar nas sociedades na forma de um problema ou de um desastre. Outro gráfico mostra um pouco da comparação ano a ano, né? Aqui a gente tem uma ideia, mais ou menos, por cada linha, da evolução da temperatura média em cada ano. Aqui, para ficar no caso 2023-2024, está aqui o mês a mês do aumento da temperatura. O importante aqui é perceber a diferença entre a linha vermelha e as demais linhas abaixo que registravam as temperaturas nos anos anteriores. Esse gráfico ele é muito sugestivo, porque ele é um gráfico anual. Ele começa justamente aqui na transição de maio para junho do ano anterior. Essa aqui é uma linha que se estabeleceu como um parâmetro médio de 1,5 grau, que a gente sabe que esse 1,5 grau acima da média já é uma condição crítica, já salientada pelo IPCC, mas se você for para o extremo da linha que o Joelson apontou, nós já estamos com a temperatura de maio acima. Então, é o maio, inquestionavelmente, mais quente da história desde as medições feitas pelo Observatório Copérnico, pela Europa, pela ciência no mundo. Então, isso demonstra um cenário extremamente perigoso, Joelson, porque se a gente está numa escalada crescente e maio não é um mês quente, veja bem, maio, historicamente, não é um mês quente, é um mês de transição, a gente está numa fase, vamos dizer assim, outonal, de caminho para o verão no hemisfério norte, de caminho para o inverno no hemisfério sul. Então, ela é equilibrada, ela é bem temperada. Então, quando a gente tem um incremento dessa natureza, acende a luz vermelha para o sentido de que a gente vai ter uma manifestação no céu e no mar a partir desse fenômeno novo, que é essa energia extra. No estado do Piauí, os efeitos de curto prazo nesse cenário de aquecimento, de alta temperatura, por exemplo, o registro de maior número de queimadas, principalmente agora nessa época do ano. Eu vou trazer mais detalhes a respeito desta preocupação com a ajuda da Nájila Fernandes, que está ao vivo e traz detalhes para nós. Nájila, uma ótima tarde para você. Boa tarde, Joelson, ao climatologista Werton Costa e a todo mundo que está acompanhando o Jornal do Piauí. Pois é, Joelson, parece até repetitivo, não é? Porque a cada período mais quente do ano é necessário fazer esse alerta em relação às queimadas, que... O professor pode até explicar se toda essa alta temperatura, não é, pode trazer mais consequências também em relação a esse assunto que a gente aborda agora. E, de fato, durante o BR-Obroc, os registros são bem maiores, mas o trabalho, principalmente do Corpo de Bombeiros, no combate a essas queimadas, ele é realizado durante todo o ano. É por isso que eu vou conversar agora com a Tenente-Coronel Nájila Nunes, já está aqui ao meu lado, ela que faz relações públicas aqui no Corpo de Bombeiros. Coronel, muito boa tarde para a senhora. Em relação às queimadas aqui no estado do Piauí, o Corpo de Bombeiros tem alguns números, pelo menos até a metade do mês de junho, agora de 2024. De fato, não é nem necessário chegar ao BR-Obroc para que esses registros aconteçam aqui no estado. Isso, nós tivemos até a metade de junho em torno de 56 atendimentos, né? Não quer dizer que não foram maiores esses números de queimadas, né? Nós extinguimos 56 incêndios em vegetação. No mês de junho, que não é muito comum, né? Adiantou aí o período de estiagem, o número de queimadas adiantou, né? Aumentou no mês de junho, o que não costumava acontecer antes, nos anos anteriores. Então, a gente já está vendo isso com preocupação, porque esse número cresceu bastante.
E o Corpo de Bombeiros já se prepara, né, para esse combate, já vinha se planejando para esse combate, já com novas viaturas, equipamentos, kits de combate a incêndio, para as novas viaturas que foram recebidas. E essas viaturas, elas possibilitam um combate mais rápido, mais célere, né? Que são picapes tracionadas 4x4, onde essas viaturas maiores vão com uma velocidade menor e tem locais em que elas não entram e que as picapes já podem adentrar. Esses registros, eles são feitos tanto na zona urbana da cidade, quanto também na zona rural. Tem características que diferenciam, Coronel, em relação aos incêndios, às queimadas que são registradas na zona urbana e na zona rural? Sim, tem características diferentes até por conta da proximidade de residências, estabelecimentos comerciais, né? Que tem próximos desses, são terrenos baldios, né, que tem essas vegetações e são próximos a essas edificações. Já na zona rural é um incêndio em vegetação mais aberto, né, e que ele se propaga por grandes extensões, né. É um combate um pouco mais demorado do que dentro da zona urbana. E a gente pode afirmar que a maioria dessas queimadas é provocada pela ação do homem? Sim, a maior parte desses incêndios são provocados pela ação humana. É possível, sim, a autocombustão na natureza, mas é algo mais raro. Ou seja, fica então mais uma vez esse alerta. Muito obrigada, Tenente Coronel Nájera Nunes, porque a gente está aí há praticamente 2 meses do BR-Obró, não é, Joelson? Um período mais quente do ano, em que de fato esses registros são maiores. A gente pega até como exemplo mais recente, no ano de 2023, praticamente 13 mil focos de queimadas foram registrados no Piauí. A região sul do estado, como exemplo, eu posso citar a cidade de Uruçuí, tem grandes registros e fica esse alerta, tanto na zona urbana quanto na zona rural, inclusive para queimadas criminosas. Joelson. Muito obrigado, Nájila. Obrigado, Nájila, pelas informações. O Ayrton Costa, a gente viu aí na informação a antecipação do período de queimadas. O Corpo de Bombeiros viu, olha, antecipou um pouquinho aqui no estado do Piauí. Que sinais, o que isso comunica para nós em relação à temperatura no nosso estado? Olha, Jorge, a gente já vem acompanhando, em conjunto com a ACEMAR, essas condições meteorológicas que poderiam promover a antecipação do período de estiagem. Já era bem visível, né? Nossa temporada chuvosa ela foi irregular. Infelizmente, a gente vem colecionando uma sequência de períodos chuvosos irregulares que deixam alguns municípios, vamos dizer assim, de certa forma, com déficit hídrico. O que a gente percebeu é que a transição do El Niño, que foi um El Niño atípico com chuva, para a fase neutra e agora para a Laninha, ela aconteceu numa velocidade muito grande. Isso fez, por exemplo, com que os indicadores de temperatura saltassem, consequentemente de baixa umidade. Isso provocou o quê? Uma perda muito grande da umidade do solo. Imagine toda aquela chuva boa que nós recebemos e ela foi embora numa velocidade muito maior do que a prevista. Então, aquele armazenamento do solo, ele se foi. Então, nessa condição, existe um estresse para a vegetação. Você anda por uma autoestrada, você já vê que a vegetação já está mudando de cor, já está perdendo o verdor, ela já se torna o quê? Combustível. Como a Tenente Coronel colocou muito bem, a gente tem aí condições antecipadas, condições de inflamabilidade potencialmente perigosa. Tanto que agora, segunda-feira, já em primeira mão, Corpo de Bombeiros, Defesa Civil e SEMAI estarão reunidos para atualizar o plano de combate, o plano de prevenção a queimadas e incêndios florestais. A gente está monitorando bastante essa situação, pedimos a ajuda dos prefeitos, pedimos a ajuda da sociedade, brigadas estão na rua, para que a gente possa evitar a todo custo que a gente tenha um cenário igual, por exemplo, ao Mato Grosso do Sul, já que a gente tem um estado muito quente e está ficando muito seco. Concluindo a nossa conversa, o globo, o planeta, Teresina, o Piauí, podem ajudar, podem fazer virar esse cenário tão crítico das altas temperaturas? Eu sou um otimista, né? Eu sou um homem da ciência e sou um otimista. Eu acho que a gente precisa desse selant, a gente precisa dessa motivação. Existem hoje soluções baseadas na natureza, a gente tem que utilizar a natureza a nosso favor, utilizar o nosso conhecimento, expertise e a ciência para que a gente possa reflorestar, usar de forma mais eficiente os ativos hídricos, usar a nossa engenharia, a nossa arquitetura para produzir construções que possam minimizar o impacto energético, enfim.
Em alguns lugares do planeta, o cenário é de quase reversibilidade. Mas nós temos aqui no Brasil uma boa tradição, nós temos aqui no Brasil um bom povo, Joel. Eu só acredito muito nisso. Olha aí a tragédia do Rio Grande do Sul. Mostrou o que nós temos de melhor, que é o povo. E se o povo se mobiliza, os entes públicos estão mobilizados, engajados, a gente consegue reverter sim. Eu quero agradecer, Ayrton, obrigado pela participação aqui com a gente da Defesa Civil, climatologista, explicando um pouco desse cenário crítico que foi registrado pelos especialistas de um maio recorde no planeta com alta temperatura. Muito obrigado. Forte abraço, conte sempre com a gente. Muito obrigado.